Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre operadores de referência. Conteúdo bem interessante, então fique ligado que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no dia a dia. Para começar, eu vou deixar já a planilha já está disponível para você para download, você pode baixar e vai fazendo comigo, vai dando pausa, faz do seu jeito, tá? O importante é que você pratique, que faça junto. Alguns dos recursos que eu vou mostrar aqui não funcionam no Excel, que não é o Office 365. Então, para todos os recursos funcionarem, você precisa do Excel 365. Mas, mesmo que não tenha, você vai ter um entendimento. Caso em casa tenha, ou na empresa tenha, em casa não tenha, em algum lugar você poderá usar. Legal? Muito bem, aqui eu tenho essa minha célula aqui, onde eu quero trazer a soma destes valores aqui. Então, como nós já vimos, eu simplesmente vou digitar soma e seleciono o intervalo. Fecha parênteses e Enter. Isso nós já fizemos, tá? Não se preocupa. O que eu quero mostrar para você aqui é esse dois pontos que está aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho. Opa, não é assim que se aumenta, né? Assim. Aqui. Eu quero mostrar para vocês esses dois pontos que tem aqui, ó. Então, entre o B4 e o C10 tem dois pontos. O que significa esses dois pontos? A gente faz, às vezes, e nem pensa o que está acontecendo, né? Mas o dois pontos é um operador de referência e ele diz para nós que é da B4, da célula B4, até a célula C10. Então é isso que essa função está dizendo para nós, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, e agora eu vou simplesmente digitar aqui, ó, igual, e vou selecionar esse intervalo, ou seja, B4C10. Esse recurso que vai acontecer aqui, após eu dar o Enter, só vai acontecer no Office 365, tá? É a nova forma de trabalhar da Microsoft com Office 365, que são as matrizes dinâmicas. Então aqui eu tenho uma matriz dinâmica, ou seja, eu digitei um valor nesta célula aqui, notem aqui na minha barra de fórmula, eu digitei B4 até C10. E ele derramou nessas outras células, tá? Então isso é o recurso de derramamento. Então ele derrama para as células do lado e para baixo, tá? O valor. Como não coube só numa célula, então ele derramou. Então aqui eu também usei o operador até, da B4 até a C10, tá? Então ele despejou, esse é o recurso de despejar das matrizes dinâmicas do Excel no Office 365. Legal! Notem aqui tem uma coisa interessante, gente, quando eu trabalho com matrizes dinâmicas e um valor que é derramado, tá? Na célula que eu digitei a função, notem que ele está aqui pronto para edição. Nas outras células, ela fica meio apagadinha, tá? Então isso significa que eu não consigo editar. Tanto que se eu tentar deletar aqui, ó, eu não consigo deletar esse valor aqui, ó, esses valores. Estou tentando deletar, não vai. Eu só consigo deletar na própria função, tá? Lá naquela, onde está aquela cor viva, assim, como se tivesse habilitado. Legal. Aqui eu tenho um outro exemplo aqui, gente. Eu quero somar os valores que estão aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar. Aqui. Eu tenho aqui planilhas Sul, Norte, Nordeste e Sudeste, tá? Então aqui nessa planilha eu quero somar os valores que eu tenho lá de vendas. Pode ser venda, sei lá, atendimento, reclamação, o valor que você imaginar, tá? Não é isso que conta para nós agora. O que importa é que tem um valor para ser somado lá. Então eu quero somar lá naquela planilha. Então o que eu faço? Igual soma, opa, aqui, seleciono a planilha que eu quero e seleciono o valor. Seleciono primeiro, Ctrl Shift 7 para baixo. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Então o que eu fiz? Eu fiz uma soma da região Sul, da C4 até a C10. Eu vou arrastar isso aqui até a região Sudeste e agora eu só vou mudar aqui. Não adianta deixar Sul, porque Sul já está lá, né? Então o que eu vou... Opa, mas faltou uma coisa aqui, gente. Olha só. Faltou o travamento. Eu vou travar para poder arrastar, senão ele vai ficar na referência absoluta e não vai dar certo, né? Ó, agora sim, tá? Só que eu quero agora aqui, eu quero a região Norte, ó. Quero Norte. Então eu vou digitar Norte. Por isso que é importante a gente entender, gente, essa estrutura. Tá? Quando eu não tenho nada antes da referência da célula, como aqui B4C10, significa que é da própria planilha. Tá?
Quando eu tenho uma exclamação no nome antes, significa que o que está antes da exclamação é o nome da planilha. E o que está depois da exclamação é o endereço, é a célula, tá? O intervalo. Então aqui, mudei. Agora vou mudar aqui para a região Nordeste. É só digitar aqui o nome da planilha, ele vai trazer ela certinho. E aqui, região Sudeste. Pronto. Tá lá. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar certinho. E tá feita a nossa brincadeirinha, tá, gente? Agora, o que eu quero? Eu quero somar os totais aqui, né, dessas regiões. Então, eu poderia fazer assim, ó, soma. Vou lá na região Sul, seleciono esse total. Legal. Ponto e vírgula. Vou lá na região Norte, seleciono esse total. Ponto e vírgula. Vou lá na região Nordeste, seleciono esse total. Ponto e vírgula. Vou lá na região Sudeste e seleciono esse total. Vai funcionar? Vai, né? Peguei dado 201, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o intervalo da C4 a C9 da região Sul. Somei. Peguei o intervalo da C4 a C9 da região Norte. Somei. E assim fui fazendo com cada região, tá? Vamos lá, então vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho diferente para facilitar a nossa vida, tá? Soma. Eu quero o quê? Da região Sul. E vou clicar no Shift e vou até o Sudeste. Então, eu vou fazer um zoom aqui para você ver melhor. Eu peguei da região Sul até Sudeste. Se você olhar lá na barra de forma, eu tenho lá Sul, Sudeste. E eu vou selecionar agora esse intervalo aqui, ó. Selecionei o intervalo. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Olha lá o que aconteceu, gente. Eu trouxe o mesmo resultado, só que de uma forma muito mais eficaz. Olha o tamanho dessa aqui e olha o tamanho dessa. O que eu estou dizendo nessa de cima aqui, ó? Região Sul, C4 até C9. O ponto e vírgula, nós já vamos ver o próximo operador, é E. Então, soma a região Sul da C4 até a C9, E. Região Norte da C4 até a C9, E. Nordeste da C4 até a C9, E. Sudeste da C4 até a C9, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo soma da região Sul, a planilha, região Sul, até a região Sudeste, então, aqui, ó, da região Sul até a Sudeste, com o intervalo da C4 até a C9. Então, esse é o operador 2 pontos. Um operador muito interessante, vocês viram como a gente já conseguiu ganhar uma facilidade aqui, né, ter um ganho de produtividade, em vez de, imagina que tu tem de janeiro a dezembro. Eu ia ter que fazer janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Aqui não, aqui a gente fez só Sul até Sudeste, só clicando na tecla Shift, tá? Então é muito interessante esse recurso. Quando a gente conhece as funcionalidades, como o Excel trabalha, fica muito mais fácil. Legal. Aqui, vamos na região Sul. Mais um exemplo de 2 pontos. Olha só, gente. Eu vou agora simplesmente selecionar aqui, soma, e seleciono aqui, certo? Tá lá, somou. E se eu olhar aqui na planilha 1, é 42 realmente, né? Só que imagina que eu tenho aqui 4 planilhas, eu vou ter que fazer 4 vezes isso. Muito chato, não quero fazer isso. Ou se fosse janeiro a dezembro, né? Imagina a trabalheira que ia dar, fazer uma por uma. Então eu vou fazer tudo numa paulada só. O que eu vou fazer? Vou selecionar a região Sul, Shift, vou selecionar a região Sudeste. Notem que agora, olha lá, eu selecionei, estou com as 4 planilhas selecionadas, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. As 4 estão selecionadas. Tudo que eu fizer agora vai ser refletido nas 4 planilhas que estão selecionadas. Então eu vou selecionar aqui, selecionei e aqui vou colocar soma e vou selecionar o meu intervalo. Fecho parênteses e para que o valor dessa célula selecionada reflita em todas as células selecionadas das outras planilhas, Ctrl Enter. Agora eu posso, para tirar a seleção dessas planilhas aqui, ó, eu posso fazer o quê? Clicar em qualquer outra planilha que não está selecionada. E notem que na região Sul já tem resultado, na região Norte já tem resultado, na região Nordeste já tem resultado, na Sudeste já tem resultado.
Então eu fiz tudo de uma vez só. Tá? Então facilitou bastante, né? Então se fosse todos os meses do ano, isso aqui já teria dado um ganho de produtividade monstruoso. Legal, pessoal? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho para somar aquelas regiões. Vou fazer a mesma coisa, gente. Olha só, vou selecionar o meu intervalo todo, igual, soma. Notem que a minha célula que está com o valor está aqui em cima, soma. Então, o que eu quero somar? Eu quero somar a região sul, norte, nordeste, sudeste, aqui em janeiro. Embaixo eu quero fevereiro. Então, vou lá. Vou lá na região sul, vou selecionar com o Shift a região sudeste e vou selecionar a célula C4. Pensa bem, eu quero a C4 nessa célula, na de baixo lá eu quero a C5 e assim por diante. Então a minha referência tem que ficar a referência relativa. Tá? E olha como é que ela está lá. Está a referência relativa. Vou fechar o parênteses e como eu quero que esse valor vá para todas as células selecionadas, eu vou fazer Ctrl Enter. Pronto. Olha lá o que aconteceu. Eu já tenho aqui o valor da sul até a sudeste da C4. Então ele pegou a C4 da sul, a C4 da norte, a C4 da nordeste, a C4 da sudeste e somou nessa célula. A mesma coisa ele fez aqui embaixo, só que aqui C5. Aqui na outra C7 e assim por diante. Aqui quem vai conseguir enxergar melhor. Então ele pegou da sul a sudeste a célula C10. Muito interessante esse recurso. Beleza, pessoal? Então esse é o operador de referência 2 pontos.